Aqualad, o parceiro mirim de Aquaman, chamado de Homem Submarino por décadas no Brasil, foi outro jovem da fundação da Turma Titãs. Como não consegue sobreviver fora da água por muito tempo, é considerado o mais fraco dos Titãs. Garth, seu nome verdadeiro, tem a mesma origem do Aquaman e habilidades semelhantes, mas com últimas atualizações das publicações da DC Comics. Na atualidade, a Aqualad passou a ser outra, Jackson Weed, filho de Black Manta. Durante os eventos de Brigstat Day, ele se tornou o Aqualad. Nasceu em Jebel, uma colônia de Atlântida localizada no Triângulo das Bermudas. Enquanto grávida de Jackson, sua mãe, em um bote salva-vidas no meio do triângulo, foi atacada e capturada pelos renegados shebelianos, que realizaram experimentos em Jackson, que tem o nome de Kaldur-An, em Shebelines. Sua mãe veio a falecer durante a experiência, mas o jovem ganhou o poder de manipular tudo que envolve água. Tem respiração aquática e tem alteração anatomofisiológica. Ao contato com a água, e o garoto apresenta guelras e membranas entre os dedos. Durante os eventos do dia mais claro, Jackson ou Kaldur-An, como também ele se identifica, se alia a Aquaman e se torna o novo Aqualad. O exímio nadador pode adaptar sua visão em locais escuros e resistir à pressão do oceano. Os Titãs. Existem vários Siderkicks por esse universo das HQs. Todos esses coadjuvantes são de extrema importância e não só meros ajudantes. Eles conquistaram autonomia e capacidade de criar grupos, onde cada um é considerado um herói na história. Todos os jovens deste universo são certamente tão promissores que, se deixados sozinhos, são capazes de salvar uma cidade. Em 1964, a revista em quadrinhos da DC, Brave and the Bold 54, apresentou uma aventura que reuniu pela primeira vez este grupo de heróis adolescentes chamado a Turma Titãs, Teen Titã, no original. O trio era composto no início apenas por 3 jovens, Robin, Kid Flash e Aqualad. Com o tempo vieram Moça Maravilha, parceiro da Mulher Maravilha, e Ricardito Speed, no original parceiro de Arqueiro Verde. O grupo atuou junto por anos e com o tempo receberam novos integrantes, todos adolescentes. Na trama da história de estreia, Robin, Kid e Aqualad unem-se para deter a ameaça do Senhor Ciclone em uma cidadezinha do interior. O segundo encontro foi mais emocionante. Os três Moça Maravilha e Ricardito enfrentam seus mentores, que haviam sido dominados pelo maligno Antítese. Foi nesse segundo encontro que os 5 adolescentes decidem tornar-se oficialmente uma equipe. Os integrantes, no entanto, continuavam a atuar ao lado dos super-heróis principais nas revistas de cada um deles. Na época, os Titãs tinham histórias destinadas a leitores de 10 a 13 anos, mas logo a série assumiu o realismo já atendido pelos outros gibis da empresa. Assim ocorreram modificações na série, chegando a um episódio que alterou a trajetória da equipe. Detalhando, na aventura, durante uma manifestação pacífica, acontece um grande tumulto
e os nossos heróis, em suas identidades civis, tentaram acabar com a violência. Ao invés disso, eles acidentalmente causaram a morte do conferencista Dr. Arthur Swensson. Chocados, os garotos, acompanhados dos também heróis Rapina e Columba, abandonaram suas identidades secretas por um tempo. Isso apressou os planos do empresário Loren Júpiter, que colocou Kid Flash, Ricardito, Moça Maravilha, Rapina e Columba em seu programa de treinamento para jovens para utilizarem todo o seu potencial. Também se uniram ao programa a misteriosa Lilith e Malduncan. Porém, Robin resolveu o caso Exoesson e os Titãs inocentados. Mas tal evento desmontou os Titãs. Nessa fase, o gibi foi cancelado para serem revividos depois, quando a concorrente Marvel lucrava com a equipe X-Men, que tinha jovens membros, isso nos anos 1980, batizada de The New Teen Titans, no Brasil, os Novos Titãs. Rick Jones, Richard Rick M. Jones poderia ter sido o órfão típico adotado por um super-herói, como tanto se não tivesse sido criado pelo mestre do gênero Jack Kirby, que deu ao rapaz as características mais problemáticas da adolescência, um rebelde desregado e atrevido como fora ele próprio. Rick Jones foi o causador do acidente que transformou Bruce Banner no Hulk. Também Rick Jones é o pivô juvenil de muitos outros acontecimentos no universo Marvel. Foi o causador da reunião dos super-heróis que formou o grupo Os Vingadores. Fez parcerias com Hulk, Capitão América e Capitão Marvel, e ainda se tornou o Hulk Azul. Rick, o jovem problemático, órfão e delinquente, expulso de diversas escolas por mau comportamento, que fugiu de uma instituição para tentar a carreira de cowboy pelo sudoeste do EUA, meteu seu carro no deserto sem saber que uma nova bomba estava para ser testada lá. O Dr. Bruce Banner, criador da pomba gama, correu para fora da área de segurança e salvou Rick Jones da explosão, mas foi atingido pela explosão e passou a se transformar em Hulk. Jones, o único que sabia que Banner era o Hulk, se culpando, se tornou seu parceiro, acompanhando-o pelo país nas primeiras aventuras. Em Nova York, Jones organizou um grupo de entusiastas de rádio amadores, formando a Brigada Jovem para localizar as atividades do Hulk. Um caso levou a brigada a procurar a ajuda do Quarteto Fantástico. Jones também esteve envolvido nessa reunião de vários heróis solo, que acabaram por formar os Vingadores. Jones se aliou ao grupo, tornando-se um membro honorário da equipe e lá permaneceu mesmo após a saída de Hulk do grupo. Jones voltaria a ajudar Hulk, mas como o Verdão em um estado selvagem, nem mesmo a Rick o aceitava. Então o rapaz, salvo pelo Capitão América, acabou optando por ser o novo Bucky. Isso causou a princípio fúria no herói patriota, depois aceitou a parceria, mas chegou ao fim após um desentendimento entre eles, causado por um vilão que controlava a mente do Capitão América. Jones se viu mais uma vez sozinho e acabou por se meter como os delinquentes.
Carey. Logo, Rick Jones passou a trocar de lugar com o Capitão Marvel, que vivia aprisionado na tal zona negativa. Enquanto Rick estivesse na Terra, Marvel estaria na zona negativa e vice-versa. Quando a presença do Capitão se fazia necessária na Terra. Neste período, Rick Jones começou uma carreira de cantor e músico. Então, numa batalha contra a entidade conhecida por Super Adaptoide na Mansão dos Vingadores, o Capitão Marvel conseguiu separar seu corpo do de Rick. O Super Adaptoide foi enviado para a zona negativa no lugar de Rick, que passou a coexistir com Marvel na Terra. Porém, uma guerra entre alienígenas envolvendo Marvel afetou Jones. O Capitão Marvel, para salvar Jones, acabou morrendo de câncer, evento célebre ocorrido na primeira graphic novel da Marvel, A Morte do Capitão Marvel. Mais tarde, Jones se tornou parceiro do Hulk novamente e conheceu Ron, o Cavaleiro do Espaço, o que levou Jones para as estrelas, mas voltou a atuar ao lado do Hulk como guarda-costas do Dr. Banner. Jones conheceu então Marlo Chandler, com quem se casou e escreveu um livro, um best-seller, autobiografia da parceria com vários super-heróis. Marlo morreu e Rick ficou paralítico. Mas sua situação reuniu os Vingadores de várias eras. Jones foi curado na saga Vingadores, eternamente escrita por Kurt Busiek e desenhada por Carlos Pacheco, a obra que é uma grande homenagem às várias aventuras dos Vingadores. Rick então se une a um novo Capitão Marvel, filho do primeiro. Os dois jovens passaram anos juntos, trocando de átomos, como Rick fazia com o Capitão Marvel anterior. Essas histórias misturavam bem a ação com comédia, por uma derrapada editorial do poderoso diretor da Marvel, Joe Quesada. A revista que unia Jones e o jovem Marvel foi descontinuada, mesmo com os fãs reclamando. Recentemente, Rick se transformou no Mecha-Monstro Azul Bomba. A 2009, na saga A Queda dos Hulks. A saga de Rick Jones é muito diferente da vivida por todos os Sidekick, por ser ele um personagem atuante, um universo em frequente continuidade, que é o da Marvel. Por isso, todos aguardam uma nova fase para ele, mesmo que ele venha a ser um tipo de Catatal, parceiro de Zé Colmeia e Barney, do Fred Flintstone. Sidekick para todos. Listamos alguns dos mais importantes de seus mentores. Kid Marvelman 1955. Kid Supreme 1993. Tim, Terror Negro, 1941. Ébano Branco, T-Spirit, 1940. Jack Marvel Jr., Jack Marvel, Man, 1955. Água Girl, Aquaman, 1967. Água Girl, Lorena Marquez, Aquaman, 2004. Aqualart, Gart, Aquaman, 1960. Batgirl, Beth Kane, Batwoman, 1961. Batgirl, Bárbara Gordon, 1967, atual Oráculo. Batgirl, Cassandra Cain, 1999, que virou Black Bat. Doib de Killers,
Lanterna Verde, 1941, Jimmy Olsen, Superman, 1941, Robin, Dick Grayson, Batman, abril de 1940, que virou Asa Noturna e Batman, Robin Carey Kelly, Batman, em Cavaleiro das Trevas, 1986, Robin 2, Jackson Todd, Batman, 1983, que virou Capuz Vermelho, 2004, Robin 3, Timothy Drake, Batman, 1989, que virou Robin Vermelho, Robin 4, Stephanie Brown, Batman, 2004, que virou Batgirl 4, Robin 5, Damian Wayne, Batman, 2009, Pat Rose, Superboy, 1961, Ricardito, Speed, Arqueiro Verde, 1942, virou Arsenal, depois virou Arqueiro Verde, Speed 2, Mia The Arden, Green Hall, 2005, Moça Maravilha, Donna Troy, Wonder Woman, 1965, virou Troia, Moça Maravilha 2, Cassie Sander Mark, Wonder Woman, 1996, Book, Capitão América, 1941, virou Soldado Invernal, depois Capitão América 2, Falcão, Capitão América, 1969, Rick Johnny, Hulk, 1962, virou Cider Kick do Capitão América, 1969, como o Book 2, no Capitão Marvel, 1971, Ron T. Spaseknit, 1985, e do Capitão Marvel Genesis, 1999, Foge Nelson, Daredevil, 1964, Jim Rhodes, Iron Man, 1979, virou Iron Man, depois War Machine, Sungel, Tocha Humana, Android, 1948, Centelha, Touro, Human Torque, Android, 1940, Wong, Doutor Estranho, 1963. Superiores, o melhor do gênero para o meu gosto. Com licença, mas agora vou tratar de minhas preferências, coisas do passado, pois agora sei que muitas das cenas importantes da HQS, de filmes e da própria vida, vêm para todos com tempero de nostalgia. No meu caso, quando eu fazia fanzines e convivia com colecionadores na década de 1970, por Franco de Rosa, Marvel. Os gibis de super-heróis mais memoráveis, no entanto, são aqueles dos 3 anos de estreia da Marvel, aqui, com Capitão América, Príncipe Submarino, Homem de Ferro, Hulk e Thor. Capitão América de Kirby é o meu preferido, tanto em suas aventuras enfrentando nazistas, como encarando a IMA. Depois vem o submarino enfrentando os homens da superfície, tentando manter-se no trono de Atlantis ao lado de Lady Dorma, enquanto o Homem de Ferro lutava para que seu coração suportasse os combates. Thor atuava como um ser realmente superior, enquanto Hulk demolia tudo, e a cada edição ficava cada vez mais incontrolável. E finalmente o Quarteto Fantástico surgia em episódios complementares que eu colecionei integralmente comprando revista em duplicata só para ficar com as páginas desta série que eu mesmo encadernei. Uma segunda onda trouxe novos heróis de Marvel. Em 1969, Homem-Aranha e Demolidor, que passaram a ser
Meus preferidos: Stan Lee e Steve Ditko criaram as mais inesquecíveis das histórias em quadrinhos do Aranha, e talvez as melhores de todos os tempos. A HQS de Despedida de Ditko, então, é uma obra-prima, mas basta a gente folhear os gibis que a história vem toda a lembrança, que a história vem toda a lembrança, se bem que a revista ficou ainda melhor com a entrada de John Romita e Gil Kane na parte dos desenhos e roteiros. Gwen Stacy. É sabido que Lee criava os argumentos, mas nem sempre fazia os diálogos, e os próprios desenhistas faziam as histórias a partir dos resumos apresentados por Lee. Mais que resumos, que poder de síntese o cara possuía. Homem-Aranha virou uma autêntica novela, que teve como ponto culminante a morte de Gwen Stacy, a namorada do herói, e suas consequências, onde o vilão Duende Verde, que matou a mocinha, é destruído pelo Aranha. Fatos jamais antes experimentados nos quadrinhos, totalmente arrebatador. O Demolidor me conquistou por ser ele um jovem cego, porém com poderes complementares muito interessantes. As primeiras histórias repletas de vilões exóticos, com histórias transcorridas em situações urbanas de uma megalópole, eram fascinantes. Os desenhos limpos de Wallace Wood, os elegantes traços de Joe Orlando e depois o dinamismo do ilustrador Gene Colan fizeram deste super-herói o meu preferido. Afinal, todo mundo que eu conhecia lia gibis, lia o Homem-Aranha. Eu preferia colecionar aquele que não era tão popular e que, de quebra, possuía os melhores desenhos. No caso, o de Gene Colan, a quem eu imitava copiando cenas e cenas desenhadas por ele. A Marvel apresentava realmente um novo universo aos apreciadores de super-heróis, e quem gostava do gênero acompanhava as histórias no conjunto, comprando e colecionando todos os títulos, porque os personagens secundários e os vilões apareciam em todas as revistas. Os coadjuvantes e os vilões da Marvel eram tão interessantes quantos os heróis, e também todos os heróis faziam aparições esporádicas nas histórias dos outros. Naquele mundo de fantasia, Nova York era uma cidade onde as pessoas caminhavam olhando para o alto, sempre vendo algum herói em ação, uma situação que acabou por ser bem explorada pelo escritor Kurt Busiek na minissérie Marvel Alias, uma obra que consegue reproduzir o clima daqueles primeiros anos dos super-heróis Marvel, inclusive escrita em um estilo narrativo semelhante aos roteiros daquela época. Batman. Infelizmente, DC Comics seguiu a trilha inovadora da Marvel e adaptou seus personagens para o tipo histórias mais realistas implantadas por Stan. Assim, Batman perde a parceria de Robin. Superman tem seu alter ego, Clark Kent reformulado, passando a ser um repórter de TV. Diana, Mulher Maravilha, perde seus poderes e passa a atuar como uma agente especial. Lanterna Verde e Arqueiro Verde tornam-se autênticos representantes da filosofia hippie. Superboy, Supergirl, a Legião dos Super-Heróis, Batgirl, Robin e a Turma Titã ganham mais espaço em histórias antológicas.
são os super-heróis adolescentes que passam a conquistar a atenção do público leitor na DC. A Legião dos Super-Heróis e Turma Titã eram meus títulos preferidos da DC. Os dois gibis eram publicados pela Ebal, em preto e branco, representaram histórias memoráveis e também porque as vidas comuns dos personagens, quando não utilizavam superpoderes, despertavam tanto interesse ou mais do que seus superfeitos. Mas eu possuía um hábito maluco, colecionava as histórias Beck Coops. Sempre arrancava as páginas finais dos gibis, colecionando e encadernando as aventuras curtas que completavam as revistas. Assim, para mim, o melhor dos gibis da Ebal são os da DC. Rosa e Espinho, Robin, Batgirl, O Mundo de Krypton, histórias de suspense, O Vingador Fantasma e a Jaque, O Marciano e os da Marvel, O Quarteto Fantástico e o Capitão América da revista A Maior, com desenhos de Gene Colan, um encadernamento que perdi recentemente ao levar para uma palestra de quadrinhos. Esterango. Três nomes eram os pilares dos grandes gibis daquela era. Neal Adams, que fazia Batman e poucas outras coisas. Gene Colan e Joe Kubert, mas era impossível ficar alheio às artes de Jack Kirby, Gil Kane, Alison Wood, John Buscema e Nick Card, Titã, Russ Manning, Magnus e Tarzan, Frank Thorne e Steve Ditko. No entanto, a Marvel nos apresentou dois grandes gênios da arte sequencial, Barry Windsor Smith e Jim Sterango. Barry Smith fez Conan fabuloso e muitas coisas novas depois, tornando-se um grande ilustrador. Infelizmente, Sterango produziu poucos quadrinhos, mas todos fabulosos e inovadores na técnica narrativa. São dele quatro historietas irretocáveis de Nick Fury dos anos 60, com uma pegada de James Bond daquela era. É dele também uma sequência aprimorada de 3 episódios do Capitão América daquele período e algumas historietas independentes dos anos 70. Depois disso, ele só fez capas de livros e ilustrações publicitárias, mas mais recordo de seus desenhos de produção do primeiro filme de Indiana Jones. Sterango, nos anos 80, adaptou para os quadrinhos do filme Outland, e claro, de forma absolutamente inovadora, empregando apenas cenas sequenciadas dentro de páginas duplas por toda a edição e com alguns quadros totalmente verticais, mas quase toda narrada em painéis duplos. E ainda desenhava sempre valorizando linhas retas, resultando num traço final, picotado, nada convencional, devido às sequências cinematográficas e à capacidade narrativa e dinâmica de Sterango nas poucas edições de O Capitão América que ele realizou por empregar fundir técnicas e conhecimentos. Ele adquiriu de Neal Adams, Joe Kubert e Jack Kirby, o seu grande mentor gráfico. Considero Jim Sterango o mais inventivo artista de super-heróis de todos os tempos, completo e vanguardista.
Over. É preciso ter muita paciência para acompanhar a atualização do universo de super-heróis, que eu tanto devorava nos anos 60 e 70. Vejo que hoje eles são aglomerados em minisséries e maxi-minisséries, e massificados em crossovers por demais respectivas, nas quais se explora muito a pancadaria e os diálogos. Parece uma versão overgráfica em ritmo de sitcom. É verdade que admiro muito o visual dos quadrinhos atuais de super-heróis, pois atingiram um requinte gráfico e alta qualidade nos desenhos que eu jamais pude supor. Superam em muitos momentos clássicos de obras como Príncipe, Valente, Flash Gordon e Terry e os Piratas, os então revolucionários desenhos de Neal Adams, Carmine Infantino e Marshall Rogers, do passado comparado com obras atuais como Guerra Civil ficam pobres. Qualidade. Mas na essência o conteúdo das novas aventuras é pífio para quem já leu muitos quadrinhos. A repetição faz tudo virar clichê. São raras as novidades. Acredito que quem conhece muitas peças de teatro e literatura, ao assistir e comparar as telenovelas brasileiras, que são muitíssimo bem feitas, não vai se encantar, pois conhece bem as raízes de onde os temas são tirados. Mas a questão da nostalgia em muitos momentos me incomoda, porque eu também não consigo reler os super-heróis dos anos 60 e 70. Depois de devorar Batman, o Cavaleiro das Trevas, Watchmen, American Flag, a minissérie Caçador do Arqueiro Verde de Mick Grell, Batman Ano 1, Demolidor, Amor e Guerra, A Piada Mortal, Elétrica Assassina, Elétrica Vive, 4, Cinto de Vingança e O Encalhe de Moebius, e Jodorowsky. Valeu. Os gibis, valeu, de super-heróis, salvo exceções, ficaram sem graça para mim, mas gosto de ler as novas histórias de super-heróis que mantenham o ritmo narrativo dos anos 70 e 80, mas não suporto aqueles que buscam inspiração nas décadas de 1940 a 50. Os gibis de super-heróis nos anos 70 e 80 possuíam uma técnica narrativa que valorizava o conteúdo literário mesclado a uma espécie de narrativa gráfica de rupturas na qual muito do que ocorria na cena ficava apenas explícito. O leitor é que criava a cena e a situação em sua própria mente. Isso é um contraponto aos quadrinhos atuais de super-heróis, nos quais tudo é decupado quadro a quadro, decupado quadro a quadro, exaustivamente e explicado graficamente, como em um storyboard para cinema, ou seja, um roteiro para ser utilizado por outra mídia, enquanto que o texto fica econômico, fragmentado e repetitivo, parecendo rap ou hip hop, provavelmente uma influência dos dois. Roteiros. É então que eu me sinto nostálgico e acabo por vibrar ao encontrar um gibi de super-herói que eu não tenha lido dos anos 70 ou 80. Enfim, pré-Cavaleiro das Trevas, o lançamento assinados por Matthew Wagner e Jeff Loeb, que são autores que mantêm o espírito narrativo daquele período, se bem que Loeb acabou por diminuir a quantidade de texto em seus trabalhos. Enfim, os anos 70 e 80 tinham um tipo de narrativa na qual Danny
o Neil Jerry Conway, Roy Thomas e Marv Wolfman eram os grandes mestres. Os anos 60 tinham o brilhantismo dos argumentos absolutamente inovadores de Stan Lee, que todos sabem, não escrevia o texto final de quase nada. Ele não possuía tempo para tanto. Cantava com a ajuda de vários parceiros redatores. Contava com a ajuda de vários parceiros redatores, sendo Roy Thomas o principal deles. E também nos anos 60 havia outro gênio da criação, editor Júlio Schwartz. A narrativa dos anos 70 a 80 apresenta uma grande influência de contos literários de ficção científica e também dos clássicos russos. Os gibis daqueles anos traziam uma continuidade direta do estilo de narrativa gráfica nobre dos quadrinhos de horror da Warren, como Eirey, Creep e Vampirella, com Archie Goldwyn, Bill Dubai e Bud Lyons como os grandes roteiristas e escritores. Magnus Manning. É curioso esse poder na nostalgia sobre nossos corações. A mim, particularmente, ainda remonta a nostalgia da nostalgia de quando, há uns 20 anos passado, era comum eu acordar em qualquer domingo ensolarado e depois do café da manhã, depois de cumprir as tarefas domingueiras, como lavar o canil, cuidar do passarinho e passear no bosque com meus filhos ainda pequenos, sentia acionar um dispositivo em minha mente que me fazia recordar de cenas dos tais gibis encantadores da Era de Prata. Isso me fazia dedicar uma boa hora antes do almoço sobre uns gibis velhos ao lado de um copo de algum saboroso néctar etílico. Assim folheavam uma edição de Magnus contra os robôs de Russ Manning, na qual pela milionésima vez admirava os golpes que o herói desfere contra os robôs. E lia mais uma vez a onomatopeia esquirré, o som que o robô emite ao receber o golpe e ter seu pescoço partido. Então me transporto para as páginas de Magnus e sigo viajando como ele, que ia deitado de bruços em aeronaves que pareciam um estojo de lata fininho. Admirava as suaves curvas que o vestido transparente da heroína não conseguia não escondia. Admirava as suaves curvas que o vestido transparente da heroína não escondia. Vestido esse que hoje é usado nas ruas de São Paulo, comprovando mais uma vez como o quadrinho é uma ciência da antecipação. Magnus de Manning, Perdidos no Espaço, de Dan Spiegelman, Mickey Sanson, de Frank Thorne são os meus preferidos nas manhãs de domingo, mas por evocarem algo abstrato de minha nostalgia. Estas revistas foram lançadas aqui pela editora O Cruzeiro, coloridas e mal impressos em papel jornal vagabundo, mas adoro folheá-las. Elas já estão super gastas. Perdidos no Espaço é a série que deu origem ao seriado da TV. Possui apenas 4 personagens e histórias muito inteligentes. Não tem o Dr. Smith nem o robô, que eram as grandes atrações na TV. Sansão era um cara que vivia numa Nova York no futuro, pós-apocalíptica, cheia de seres mutantes, apresentando muitos
clichês do gênero FC. Os desenhos de Thorne dinâmicos são um show à parte. O artista realizou Tomaaki e o Filho de Tomaaki, lançados pela Ebal, séries que eu curtia muito no começo dos 70. George Wilson, Solar, um super-herói, um super-herói nuclear da Gold Key, que a Ebal publicava impresso em preto, magenta e branco. Era outra série que me impressionava pela força dos desenhos realistas de Bob Fugitani, não creditados, e os roteiros científicos e detetivescos bem inteligentes. Este gibi trazia boas historietas complementares, tipo Além da Imaginação, assinadas pelo citado Frank Thorne, Magnus, Sansão e Solar tinham capas pintadas à mão pelo mesmo artista que pintava as capas de Tarzan, Fantasma, Star Trek e todas as capas de gibis do gênero aventura da editora americana Gold Key e Western, capas que seguiam os padrões das capas dos pulps e dos paquetes de ficção científica realizadas por um artista não creditado, mas que eu hoje, graças ao Google, sei que foi George Wilson. Tarzan. Enquanto a editora O Cruzeiro publicava Magnus, a Ebal lançou Tarzan, desenhado pelo mesmo Russ Manning, porém em preto e branco. Então podíamos apreciar seus desenhos minuciosamente, e copiar. Muitos elegeram como ídolo, como o professor Luiz Antônio Sampaio, autor de vários artigos sobre quadrinhos, aquele a quem mais respeito nesta tarefa. E o Tarzan de Manning era o máximo, até que 5 anos depois a DC adquiriu os direitos do personagem. Então vieram as obras em contraponto ao traço limpo de Manning, feitas por Joe Kubert, com seu traço solto e suave, com figuras e cenários apenas sugeridos, um esplendor impressionista. Kubert já era famoso por desenhar o Gavião Negro e principalmente o Sargento Rock, mas aquele seu Tarzan refletia a sua maturidade. O personagem, lançado em 1912 de maneira literária, foi vertido para tiras em quadrinhos em 1929 por Al Foster, tido como o inventor da narrativa cinematográfica desenhada. Depois veio o Tarzan de Burne Hogarth, a maior influência para Manning. Kubert foi aluno de Hogarth, mas apreciava mais Foster. Joe Kubert precocemente, aos 11 anos, começou a trabalhar como aprendiz em um estúdio de quadrinhos que seguia os traços do também respeitado artista clássico Milton Caniff. Este sim a maior influência nos trabalhos de Kubert, que foi um dos destaques na arte da Era de Prata, quando fez também o Flash, muitas capas para a DC, e principalmente a aventura do aviador alemão da Primeira Guerra Mundial, As Inimigos, uma obra-prima que tive a honra de editar pela Ópera Gráfica Editora. Vai, matemática.
Epílogo. Eu, adolescente, julgava meus colegas que tinham perto de 30 anos e que não paravam de falar de personagens da década de 1950, uns velhos. Eu via a nostalgia como uma coisa passada, parada e desinteressante. Hoje, aos 60, compreendo que eu não podia ter nostalgia naqueles anos. Eu não havia vivido tempo suficiente para sentir tal emoção. Vivi repetindo aos amigos que eu não ficaria idolatrando as coisas do passado quando envelhecessem e que me manteria atualizado. Agora mordo a minha língua. Apesar de procurar conhecer os melhores lançamentos do gênero super-heróis da atualidade, vivo o impossível. Hoje a quantidade de títulos é muito maior do que quando eu tinha meus 15 aninhos, em 1971. Se existiam 100 gibis diferentes na banca a cada mês, era muito. Agora, em 2016, encontramos um catálogo permanente nas estantes das livrarias com mais de 3 mil títulos e diariamente são lançados no mínimo 10 edições só nas bancas. Assim, meu foco também mudou. Dos super-heróis só leio os que são muito inventivos, pois li tanto do gênero que os temas me soam redundantes. Então fica mais divertido assistir a séries como Demolidor e Arrow, em que vou encontrando muitas referências dos universos da editora Marvel e DC. Daí que agora quase sempre estou debruçado em obras brasileiras como Santo de Esparta, Dois Irmãos, dos Gêmeos Bá e Mon, Talco de Vidro, de Marcelo Quintanilha, e relendo pela sétima vez A Balada de Johnny, Furacão, de Eduardo Sama. Mas todos os dias, quando paro diante da banca que fica a menos de 10 metros da porta do edifício onde moro, meus olhos hipnoticamente são levados aos lançamentos. As capas deslumbrantes dos super-heróis, meu coração dispara ao ver tantas artes maravilhosas. Que venham novos super-heróis. Criação. A inspiração que geraram super-vilões originais. Quando ficamos sabendo de onde partiram as inspirações para a criação dos principais vilões dos super-heróis, ficamos estarrecidos com a criatividade dos escritores e artistas desse ramo. Há coisas bem bizarras, mas também muitas sugestões originadas na beleza e força. Porém, tudo fica ainda mais claro quando lembramos que a palavra inspiração quer dizer sopro divino, por Valéria Veloso. Artistas e escritores encontram inspiração para suas criações em uma imensa variedade de coisas que estão ao seu redor, desde as coisas mais banais até o excepcional. Pessoas, lugares, coisas, obras de arte, tudo serve para dar origem a algumas figuras memoráveis. E a maioria dos vilões de todos os tempos tem sido inspirada por uma série de ideias interessantes e fascinantes do mundo real. O articulista Paul Hong-Yong, do site americano Screen Rant, pesquisou muito e fez uma imensa reportagem bastante original e reveladora a respeito. Tratamos de seguir de constatar suas afirmações, a começar pelo Coringa, ou The Joker. Isso porque Coringa, segundo qualquer dicionário, significa vela quadrangular, a proa das bagaças,
ou ainda o moço de bagaça, enquanto o Joker é uma carta de baralho que em português tem o nome de Coringa, grafado com U, também conhecido como Melé em algumas regiões. É a carta do baralho que em certos jogos muda de valor conforme a combinação de cartas que o jogador tem em mãos. Coringa. Pois bem, o T-Joker surgiu nas páginas do Batman em 1940. Foi concebido por Bob Kane, o desenhista e criador do Homem-Morcego, Bill Finger, roteirista de Batman naqueles tempos, e co-criador do Coringa, e também Jerry Robinson, que era então adolescente, o desenhista assistente de Kane e principal inspirador para a criação de Robin. Robinson entendeu a conexão. Também o jovem Jerry era um exímio desenhista. Superou Kenny rapidamente e fez uma brilhante carreira no ramo, criando a premiada série de cartoons Still Life em 1963 com objetos pensantes e críticos, mas o Coringa foi inspirado na cara e figura do ator Conrad Veidt, quando compôs o personagem principal do filme também, o Logs, O Homem que Ri, um filme mudo norte-americano de 1928, dirigido pelo cineasta expressionista alemão Paul Lene. Bob Kane declarou: Jerry Robinson veio a mim com uma carta de baralho do Coringa, dizendo: parece com Conrad Veidt, o ator de Homem que Ri, de Victor Hugo Sabe. Homem que Ri, de Victor Hugo Sabe. Finger tinha um livro com uma fotografia de Conrad Veidt. Mostrou para mim e disse: aqui está o Coringa. Mas Robinson, por sua vez, declarou: nesse primeiro encontro, quando eu mostrei a eles aquele esboço do Coringa, Bill disse que se lembrou de Conrad Veidt, é o homem que ri. Ele pode ter o crédito. E o próprio Bob também, mas todos nós tivemos um papel nisso. O conceito era meu. Mulher Gato também é de Batman a figura seguinte, Mulher Gato ou Catwoman, no original, que também estreou em 1940, absolutamente inspirada na figura da sedutora atriz Jean Harlow, associada à esplendorosa prima de Bob Kane, Ruth Stell. A personagem foi criada por Kane e seu parceiro nos roteiros de Batman, Bill Finger, como afirmou Kane em sua autobiografia Batman and Man, de 1989. Quanto aos gatos, Kane disse: eu senti que as mulheres eram criaturas felinas e os homens eram mais parecidos com os cachorros, que são fiéis e amigáveis, enquanto os gatos são malandros, introspectivos e imprevisíveis. Eu me sinto muito mais acolhido com cachorros perto de mim. Os gatos são tão difíceis de entender quanto as mulheres. Bem, não dá para negar que é o lado machista dele que dá a cara a bater. Caveira Vermelha, o mais conhecido inimigo do Capitão América, fez sua estreia em 1941. O Cavaleiro Vermelho ou Red Skull no original, mas é chocante a fonte inspiradora para a figura deste vilão. Um sorvete, sundae de chocolate com uma cereja no alto.
O co-criador do Capitão América, Joe Simon, revelou em sua autobiografia My Life in Comics que este tal deleite frio confeitado foi a inspiração bizarra e original para aquele sujeito alucinado de cara vermelha, disse, eu estava sempre pensando em heróis e vilões na época, com mil ideias nadando na minha cabeça. Então olhei para aquele sundae de chocolate sentado à minha frente, com sorvete de baunilha e com calda quente que escorria na lateral. Foi intrigante. A calda quente parecia com membros, pernas, pés e mãos. Fui refletindo comigo mesmo. Nossa, isso dá um vilão interessante. Pensei, vou chamar de calda quente. É só colocar uma cabeça sobre ele e fazê-lo todo derretido. Mas eu olhei novamente para o Sundai e vi aquela grande cereja no topo. A cereja parecia uma caveira. Uau, eu disse para mim mesmo, a caveira vermelha. Isso parece bom, pois é Joe velhinho. Nós, leitores, concordamos com você. É muito bom, tanto o vilão quanto o sorvete. Pinguim. Se Bob Kane e Bill Finger morassem em São Paulo no final de década de 1930, talvez dessem um nome diferente para o vilão Pinguim, criado pela dupla Caramuru. Os pinguins estavam no rótulo da cerveja paulistana Antártica desde 1935 e em 1940 seu sucesso era cerveja Caramuru, um tipo verdadeiro da Antártica, mas a verdadeira inspiração para Kenny finge que moravam em Nova York em 1940, quando lançaram o personagem foi um cartaz de bar com uma propaganda do cigarro mentolado Cole, onde aparece um pinguim imperador fumando o tal cigarro, admirando um cartaz onde aparece uma vedete nua, se cobrindo com um leque de plumas. É um cartazete em preto e branco. O cigarro Cole até foi lançado no Brasil nos anos 30, também mentolado. E também havia o cigarro pinguim, mas os consumidores de então o chamavam de estouro peito, muito forte. Mas aquele pinguim imperador do anúncio do Cole verdinho é tema da declaração mais controversa sobre as origens da criação do vilão Pinguim no revelador livro sobre quadrinho Les Daniels de 2004, Batman The Complete Story, The Life and Times of the Dark Knight. Bill Finger diz: o pinguim foi inspirado por pinguins imperador, que lembram cavaleiros ingleses vestidos de smoking, e sempre contrariando o roteirista. Ex-parceiro, Kenny disse: fui eu que vi o pequeno pinguim em uma revista anunciando o cigarro mentolado Skol. Também ouvi o anúncio do rádio com a voz em falsete do pinguim insistindo: fume Cole. Duas caras. Outra figura perversa do universo do morcegão. Duas caras. Two-Face. No original de 1942, pode crer. Foi inspirado em um clássico da
da literatura, O Médico e o Monstro, de 1886, escrito por Robert Louis Stevenson, obra que em 1962 inspiraria Stan Lee a criar o Hulk. No entanto, o Duas Caras também foi inspirado por uma série Pulp, novela policial de episódios publicada em revistas baratas. Morcego Negro, The Black Bat, no original em uma de Bob Kane, sem participação de Finger, mas Kane diz que se inspirou no filme O Médico e Monstro, de 1931, e não no romance de Stevenson, para criar o aspecto visual do seu criminoso, enquanto a origem do personagem foi calcada, galcada no Morcego Negro, do Pulp, que também teve ácido espirrado no rosto.